Oi, gente, boa noite. Começando o 33º episódio do projeto Filme da Sua Vida, eu vou conversar com a professora Miriam Douzani. Vou mandar o convite para ela. Ela escolheu falar sobre o filme Tempos Modernos. Mandando aparecer por aqui. Vou dividir a tela. Olá, Boa boa noite, noite. Miriam. Já ajeitando aqui para caber no quadradinho. Tudo Boa bem? noite, Erivel. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu vi outras, Ariane, linda, nossa aluna. Eu vi outras pessoas participando. Aí eu ficava, meu Deus, será que vai chegar o meu dia? Será que um dia o Erivelto vai me chamar? Ai, que emoção! Aceitei na Querida, hora. muito obrigado pela sua participação. Você que é professora, cientista social, pesquisadora, percussionista, está nesse momento, né, ainda poucos minutos antes da gente começar a conversar, participando de um evento importante no IFIX, né, e abrir um espaço para que a gente pudesse conversar. Só tenho a agradecer a você pelo prestígio da sua presença, o carinho com que você recebeu o convite e o que você trouxe, né, o que você propôs para a nossa conversa, de coisas tão importantes de serem discutidas. Então, é motivo de muito orgulho. Eu queria, na sua presença, dizer publicamente, né, a você e as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que nós fomos colegas numa instituição de ensino superior e a gente não era exatamente muito próximo ao nosso núcleo, os nossos dias, mas olha, como eu ouvia os alunos e alunas falando bem do seu trabalho, falando bem de você, inspirados, inspiradas, né, pelas aulas que você dava. Então eu ficava pensando, sendo seu colega, como teria sido bom, como seria bom ser um dos seus alunos. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com você para a gente trocar uma ideia, para a gente bater papo sobre muitas questões, né, algumas ligadas à arte, ao cinema, mas também questões ligadas à sociedade, né, à nossa evolução, né? E eu fico muito feliz que você tenha aceitado participar. Muito obrigado pela presença. Nossa, eu que agradeço. Tô até emocionada. Tô feliz. Bem que você falou, Hervé, que era afetivo o bagulho, já começou. A gente trabalhou por alguns anos juntos na FEUC, numa faculdade de trabalhadores que estão estudando ciências humanas. E, assim, também ouvia falar do trabalho do Erivelto, então a gente tinha uma admiração mútua, recíproca, e realmente eu acho que a gente não conversava muito, acho que por falta, né? Por falta dos encontros mesmo. Eu queria apontar e ressaltar que entraram pessoas queridíssimas, né? A Ariane. Ariane, eu vou falar uma coisa que vai ser injusta, muito injusta, mas eu vou ter que falar. A Ariane, acho que foi uma das alunas mais espetaculares que eu já tive, e o que é injusto dizer que eu acho que foi a mais espetacular que eu já tive. A Ariane inteligentíssima. Tinha coisa que a Ariane falava que eu caía para trás, né? Mas a gente dá... Ariane, segredo dos professores, a gente dá aquela disfarçada em sala de aula às vezes, né? Mantenha o Quando vê um carão. negócio muito estonteante. Ariane, você é maravilhosa. O William, um aluno meu do município, que o William maravilhoso, faz parte, é quase um filho meu, e um menino incrível também. E aí entra também minha cunhada, Monique. Beijo, Monique, linda. Tô Muita honrada. gente, muita gente acompanha os episódios, tem gente que acompanha sempre ao vivo, tem gente que depois vai lá no YouTube e assiste, ou clica lá no site para poder pegar, ou para ouvir, né, os podcasts. A Carla Reis está sempre aqui com a gente, né? Aproveito para mandar um beijo para ela. Professor Lúcio, professor Alzir, Flávio Pimentel, Humberto, Cícero César, nossos colegas, Gilda Batista estava aqui ainda há pouco, professora Tá. Janice, tanta gente querida, Miriam, que está sempre prestigiando, está sempre acompanhando. Alguns e algumas já passaram por aqui, outros passarão em breve. E assim, o ano que vem tem a segunda temporada. Então, quem a gente não conseguiu ainda uma agenda, não conseguiu um espaço, né, conciliar
trabalho, as inúmeras ocupações que você sabe que todos nós temos, para esse momento da primeira temporada, lá na segunda temporada a gente tem não é uma pauta, a gente está só esperando organizar calendário para poder se encontrar e bater papo. E quem sabe, né, já em 2022, um bate-papo virtual seguido de um encontro ou precedido por um encontro presencial para dar aquele abraço, para, sabe, se encontrar, que a gente está sentindo muita falta das pessoas. Feitas essas considerações iniciais, a Gilda está falando aqui, ó, que bacana rever Miriam, tenho certeza que a conversa será boa. Gilda. Gilda, querida, Gilda é maravilhosa. Mas eu vou ter que botar você para trabalhar, Miriam. Eu tenho que te fazer uma pergunta, que é a pergunta mote que eu tenho feito aqui aos convidados e convidadas. Então vamos a ela. Né? Miriam Douzani, como é o filme da sua vida? Ai, meu Deus do céu. Então, dificílimo responder. Eu não sei pensar assim de maneira linear. Muita coisa aconteceu. Acho que eu mudei bastante. Mas assim, o filme da minha vida, eu acho que eu fiquei pensando o que me unia, né? O que unia as várias Miriams, né? Desde 20 anos atrás até agora. E eu acho que uma das coisas principais é uma verdade muito grande que eu tenho com as pessoas, que eu tenho com a minha atitude, que eu tenho com o meu pensamento. Eu lembro também de mim muito novinha e muito contestadora, mesmo sem informação nenhuma, sem informação de nada. Eu estudei num colégio particular de bairro, né, onde a educação ali, quem chegava mais alto era quem passava no vestibular, era isso que tinha. Né? Não tinha projetos, nem visões, nem nada disso. Então, mas eu lembro de eu contestando sempre com amigos maravilhosos que me acompanharam durante muito tempo e que me acompanham, e também sempre com muitos opositores. Sempre tem que ter. Muitos opositores, muita confusão também, muita discussão, muito debate, porque eu sempre acredito ali naquela concepção que eu estou no momento e luto. Eu luto e não desdigo até realmente ser convencida do contrário. E sou, viu? Agora, assim, em relação a filme, eu acho que o que aconteceu foi um percurso profissional muito acelerado no início, e depois todo esse lado profissional se estabilizou e aí eu fui ganhando onde eu não tinha nada, que é na questão da família, da afetividade, do saber amar, que eu acho que eu sempre fui muita das paixões, eu sou apaixonada, sempre eu fui apaixonada no sentido de ser passível de emoções, de sentir as emoções todas elas. E aí, aprender a amar, eu acho, é uma outra coisa, que tem a ver com cuidado, com ouvir, com permanência, com constância. E aí eu fui aprender isso de uns anos para cá. A questão familiar, né? Cativar os amigos. Sempre tive muitos amigos, mas assim, aprender a cativar as pessoas. Então, acho que é um filme, eu não sei te dizer como é ele fechadinho, mas que sempre teve muita alegria, muita felicidade, muita emoção, mas que tem esses dois lados, assim, um lado muito profissional, individualista no início, e muito provocativo, e depois uma calmaria, onde eu aprendo coisas relacionadas a amor, família, afetividade. Entre os filmes que você destacou, Miriam, você pontuou Tempos Modernos e A Espera de um Milagre. Entre os filmes. Você citou outros filmes, alguns filmes bastante impactantes, polêmicos, enfim, mas eu destaquei naquela pré-pauta que você me mandou, Tempos Modernos e A Espera de um Milagre. Você gostaria de falar um pouquinho sobre eles? Qual é a tua relação com esses filmes? Tempos Modernos é um filme que é bastante sem graça, se você for pensar que é o filme de maior identificação da vida de alguém, né? Porque é um filme que a gente assiste em aula de sociologia. Então, assim, é estranho. Mas é porque eu acho fundamental para a minha vida. Fundamental, porque antes de entrar na faculdade, eu me incomodava com as coisas, mas, assim, o que eu sentia é que eu era minoria no lugar onde eu vivia. Eu nasci em Bangu,
tive a minha primeira adolescência, né? Porque tem uma primeira adolescência até os 20, depois uma adolescência que vai até os 28, 29 anos, né? Mas tive uma primeira adolescência em Padre Miguel. Eu só sabia que eu sentia um incômodo nas situações, mas eu não sabia entender que eu estava num lugar extremamente machista, conservador e opressor. E isso eu fui descobrir depois. E Tempos Modernos, para mim, é um filme importante porque eu acho que ele pare, né? O iluminismo como um todo, né? O século XVIII, século XIX, a racionalidade, ele vai vir dar à luz, vai vir parir um outro indivíduo. Eu acho que eu sou esse outro indivíduo. Eu agradeço a isso, porque eu sou feliz. Eu sou feliz sendo fruto da racionalidade, da modernidade, tendo liberdade de pensamento, entendendo que nós criamos a nossa realidade, que a gente tem impacto sobre a nossa realidade, que a gente pode mudar os nossos destinos, que a gente pode apontar da onde está vindo a opressão, da onde está vindo a violência, da onde está vindo a agressão. Então, assim, eu agradeço muito estar nesse lugar histórico, nesse lugar contextual. A gente enfrenta dificuldade, não é fácil. O Brasil ainda é um país muito opressor, mas só de você saber, de você poder ouvir, poder ler pessoas que reconhecem isso, aí te dá companhia, porque aí o incômodo não fica só no campo das emoções, onde parece que você que está errado. Você passa a entender como as redes funcionam. Então, eu acho que a minha primeira aula de sociologia é sempre isso, assim, olha, eu respeito a fé de cada um, mas eu queria dizer para vocês que aqui na sala de aula para sociologia, a gente faz a nossa realidade. Não no sentido de coach, tá? Nesse sentido de que a gente muda tudo, não. Acho que todos os seres humanos são responsáveis pela realidade que a gente vive. E por isso a gente pode ler, entender, compreender, contestar e, porventura, se a gente se organizar, modificar também. Sensacional. E eu estou pensando, a partir da tua fala, que talvez o professor, nas mais diversas áreas de atuação, sempre que está ligado com alguma obra cinematográfica, em algum momento, dependendo da obra, vai dizer, isso aí eu podia levar para a sala de aula. Esse era um filme que eu exibiria na minha aula, porque daria tal e tal discussão. Engraçado isso. Aí você falou, filme ligado a dar uma aula de sociologia. Tem um monte para aula de literatura, um monte para aula de matemática. O professor Alzira que trabalhou um filme todo voltado para a história da matemática, enfim. A gente está sempre tentando fazer, né, de alguma forma, com que as obras de arte possam, de alguma forma, contribuir para a formação dos nossos alunos. Interessante essa perspectiva. Não sei se você dialoga o tempo todo dessa maneira. Com certeza. E assim, é um filme que eu já vi muitas e muitas vezes, porque para mim funciona como um filme de sala de aula. Então, assim, eu já vi esse filme dezenas de vezes, e ele para mim é sempre espetacular. E isso também tem a coisa do filme preferido, assim. Toda vez que eu sei, óbvio que todas as vezes que eu passei eu não prestei atenção, né? Mas eu paro e penso assim, nossa, que espetacular, né? E outro ponto desse filme que ele aborda também é a desumanização do homem, né? E aí entra o Charlie Chaplin, gênio, que dá aquela perspectiva de eu estou sendo, desculpe aí, Irmel, deixa eu substituir a palavra, eu estou sendo sacaneado, mas eu estou vendo, né? Eu estou obedecendo, mas eu estou vendo. Eu estou girando esse negócio aqui, mas eu estou vendo. Eu estou sendo preso para poder comer, mas eu estou vendo. Então, é isso que o humor do filme dá, que é a consciência dele. É a consciência dele que guia o filme. Ele não é bobo em nenhum momento, ele vê tudo que acontece com ele. Só que ele não pode fazer nada, né? Então, é isso, a consciência. Muitas vezes a gente não tem como resistir, porque a gente acaba optando pela vida ou pela não agressão. Mas esse olhar de trás, que eu estou vendo o quanto eu estou sendo explorado, o quanto eu estou sendo feito de bobo nesse sistema. Hoje eu estava lendo esse livro aqui, a propaganda, né? Do Paulo Freire. Ele fala só coisa maravilhosa, né? Um clássico, né? Um parágrafo é um flash, um parágrafo é um flash. E aí, num deles, ele estava falando que assim, um dos objetivos, né, da pedagogia libertadora é transformar os seres que inicialmente são feitos de seres para os outros, que é pensar um ser humano enquanto serviçal, enquanto instrumento do prazer de outro. Ele desejava que os seres fossem para si. Então, esses seres para si é para você pensar nos seus desejos. Isso também é fundamental da minha vida, assim.
Eu acho que é a grande vitória do ser humano, da libertação, que ele também fala, é exatamente isso. É você ver a vida e querer a vida a partir do seu ângulo, porque o que a gente faz o tempo todo, que é a alienação que trata o filme também, é acabar olhando a vida e falando coisas a partir do olhar do outro. Então você está prejudicado na situação, mas você acaba defendendo a situação porque para o outro é melhor. E aí as ideologias dão conta disso, né? Como a mulher, né? Uma mulher oprimida que apanha do marido, ela ainda é capaz de apresentar uma narrativa onde ela é culpada, o marido tem razão, porque ela não consegue, né, romper justamente esse véu e dizer, ó, do meu olhar, simples assim, não precisa de altas filosofias, não. Aqui tá ruim. Né? Eu gostaria Miriam, muito que... desculpa, o teu áudio Tá está ruim? oscilando um pouquinho. O teu áudio está oscilando um Tá. pouquinho. Melhorou? Melhorou bastante. É Acho que porque tem que se segurar o negócio aqui. vai movimentando. Mas É, acabei te interrompendo, desculpa. não, o que eu estava falando é isso, assim, que o meu sonho, qual é o meu sonho de humanidade? Meu sonho de humanidade é isso, que cada um visse a vida do seu quadrado. Entendeu? Tomasse a coragem, a consciência de ver e falar sobre a vida da sua perspectiva, dos seus problemas, das suas dificuldades, e falar sobre os temas mesmo. Né? De poder dizer, olha, para mim aqui, levantar a mão e falar, ó, aqui no meu lugar da sala tá pegando sol da minha cara, sabe? Eu sei que a aula tá ótima, a aula tá espetacular, tá todo mundo se divertindo, mas ó, o sol tá bem aqui no meu olho, eu não tô enxergando. Porque senão a gente atura, né, um monte de coisa ruim que acontece com a gente e a gente está sempre justificando porque para o outro tá bom, para o outro tá bom, porque aquela é a linha mestra da narrativa. Você sabe que quando você sugeriu, né, quando você mencionou a possibilidade de discutir esse filme, né, de falar da tua relação com ele, era um filme que eu já conhecia. O Fábio está dizendo aqui, uma utopia, minha Fábio, amiga, eu diria que é a utopia. É a Fábio grande Nobre é utopia. maravilhoso. Eu olhei para Fábio Nobre na Getúlio Vargas e falei, o cara, o cara. Aí depois, sabe quando você vai só comprovando que a pessoa é maravilhosa, genial, amiga, e os alunos, nossa, os alunos Muito adoravam o obrigado Fábio. pela Saiu rápido da presença. escola. Muito obrigado pela presença, pelo comentário. Mas eu dizia, Miriam, que eu fui rever o filme, né, para essa nossa conversa, e me bateu muito forte aquela coisa do operário que não consegue dar conta do movimento da esteira, da produção em sequência, e acaba sendo sugado pela própria estrutura, enquanto é oprimido por uma espécie de capataz, de fiscal, de supervisor. Os nomes vão variar ao longo da história, mas é alguém que é encarregado pelo patrão de não produzir, mas de alguma forma, aspas, contribuir com a produção, oprimindo o trabalhador, que basicamente é da mesma classe que ele. Mas não é. É aí que tá. Olha, essa estrutura apresentada nesse filme está em todo lugar. O capitalismo, né, ela vigora, né? Que essa mínima diferença que a hierarquia dá entre um trabalhador e outro é suficiente para o psicológico do indivíduo ficar afetado e ele querer estar ali naquele meio grau superior ao outro, porque aí são questões realmente psicológicas e filosóficas onde o ser humano ele deseja para si o mínimo de sofrimento possível. Então, eu tô vendo que o outro tá se ferrando muito ali, várias horas seguidas, fazendo a mesma coisa em pé. Então, poxa, se eu estiver em pé, mas não estiver com o trabalho mecânico da mão, eu já estou um pouquinho melhor. E, além disso, a ideia simbólica do chefe, né? Do responsável, do encarregado, tinha esse nome, hoje em dia não usa mais, né? Usa liderança, umas coisas assim. Mas o encarregado que toma conta dos outros. Às vezes você vai ganhar R$ 100 a mais, mas você é o encarregado, você é o administrador e aquilo ali enche seu coração de vaidade. E aí você não quer voltar para aquele lugar. E aí que você é capaz de fazer qualquer coisa. Por isso que, infelizmente, as relações mudam quando os cargos mudam às vezes. Infelizmente, isso acontece, a gente tem que estar preparado, porque isso acontece muito na vida. Os cargos mudam, as relações vão mudar também. Incrível. Agora, Não uma é? das coisas que eu ouvia dos alunos, sabe como é corredor, né, de faculdade, os alunos sempre comentam, muito entusiasmados. Uma das coisas que eu ouvi e que talvez tenha sido uma das primeiras que me chamou a atenção, porque não veio de colegas admiráveis que nós tínhamos em comum, como o Humberto, o Flávio, enfim, mas veio de um aluno que saiu de uma aula tua, e aí eu estava esperando para entrar na sequência na turma,
e ele disse que, além de conhecer muito da sociedade, você tinha uma grande consciência política. E aquilo me bateu muito forte, porque, primeiro, era um baita de um julgamento, de alguém sair de uma sala de aula, uma graduação, perceber no professor, no caso da professora, uma grande consciência política. Então, fiquei muito com essa memória desse comentário a teu respeito, mas gostaria de aproveitar essa nossa conversa, a gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre isso, essa consciência política que você tem, que os teus alunos e alunas percebem, que você demonstra agora nessa conversa que a gente está tendo, ela é forjada nos bancos da graduação, nas tuas pesquisas de especialista e mestrado e doutoramento, enfim, ou ela já tem lá na infância, na adolescência, um quê dessa indignação, desse olhar para o mundo e falar, não é bem assim. Como é que essa consciência política que você tem e que apresenta foi se construindo? É isso, é exatamente o que você falou. Eu sempre fui fascinada por observar as pessoas em poder. E aí tem uma frase que eu não sei nem até se você souber, tem uma frase que diz que no poder não existe vácuo, né? Não existe vácuo do poder. Se você souber quem é o dono da frase, você até fala. Mas eu uso muito essa frase, assim, não existe vácuo no poder. O ser humano gosta de poder. E isso tem muito a ver com os filmes que eu escolhi também, e com a cara que eu dou para a vida em geral. O ser humano, ele não é bonzinho, mas também não é só malvado, né? Mas ele tem essa questão da vaidade com o poder. Aí quando você vai observando com o olhar mais apurado o que as pessoas são capazes de fazer por um pouco mais de poder, e aí você começa a entender de política um pouco, aí você começa a prever com um pouco mais de facilidade quais são os próximos passos dos governantes, dos líderes que são próximos da gente, né? Escola tem muito isso, né, Erivelton? Infelizmente tem, né? Os diretores de escola, né? Amigos, colegas respeitadíssimos, mas quando estão nesse lugar, começam a cometer alguns pecados, porque é o poder, né? É o poder, e são poderes tão pequenos, né? É o poder de dar atraso a alguém. O poder de dar atraso para o funcionário público ou particular, um poder danado. E às vezes uma pessoa, não vou citar nomes, mas, por exemplo, se você coloca uma pessoa numa bancada e essa pessoa tem o poder de dizer se é 7,50 ou 7,55, né? E aí você vê ali todas as relações voltadas para essa pessoa que é muito, não que a pessoa não mereça, mas que é muito bajulada, mas que todas as relações com ela são muito trabalhadas. Mas o objetivo é esse, é 7,50 ou 7,55? Porque a gente também trabalha ali, né, naquele utilitarismo de eu vou fazer o que for melhor para mim. Então, se você tiver um olhar um pouco mais racional e apurado sobre as ações, sobre as condutas das pessoas, você consegue pescar. Né? Você só não consegue, acho que muita gente consegue pescar, você só não consegue pescar se você vê as pessoas de maneira unilateral. Ou só malvada, desse aí só vem coisa ruim, ou então desse aí só vem coisa. Se você for maniqueísta, você não pesca, mas se você prestar atenção no que as pessoas pretendem, no desejo das pessoas, e o que é poder, né? O que lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o que é poder e por que ele está em todo lugar? O poder é a satisfação de um desejo. Então, todo mundo em certas condições tem a possibilidade de ter poder. Tem poder em relações amorosas, você observa quem pode mais, quem pode menos naquelas relações amorosas, quem hierarquicamente está numa posição superior. Então, tudo é só você perguntar quem nessas relações está conseguindo efetivar, satisfazer mais os seus desejos. É quem tem mais poder. Em geral é isso. Mas, assim, eu sempre observei isso, mas eu fiz a graduação em Ciências Sociais, que na UERJ tem Ciência Política também, onde eu li os clássicos. Eu fiz mestrado também na UFRJ, e aí você só estuda autores políticos, né, que falam sobre o sistema político. E depois o Brasil, né, Erivelton? Essa felicidade dessa série maravilhosa, que nos faz mal, mas é uma série fantástica, melhor do que Game of Thrones aí, de jogadas políticas e como isso eu acho de fato fantástico, assim, o modo como as pessoas, e o que as pessoas fazem para poder conseguir satisfazer seus desejos, que no fundo é isso. O dinheiro não é a principal coisa da vida, não é, porque a principal coisa da vida são os desejos.
Tem alguém dizendo aqui, infelizmente eu perdi a referência da pessoa que fez o comentário, mas agradeço a participação. Vou tentar reproduzir aqui, diz assim, tão dialógica quanto a Miriam, com tanto realismo, usa uma expressão fantástica, realismo humanístico. Aprendo demais com você, minha admirável colega de trabalho e dileta amiga. Infelizmente, para mim, não está mais aparecendo a referência de quem fez o comentário, mas agradeço. É alguém Foi o aí. Thales. Ah, Foi que o ótimo. Muito Thales. obrigado, Thales Thales. é meu grande amigo da FATEC, a gente troca figurinha quase todos os dias. E uma pessoa inteligentíssima, né? A ponto dele falar longamente eu não entender nada, porque ele é da filosofia. Ai, que maravilha. Obrigado, Thales. Desculpe, Mas é perdi amigo, é aqui o amigo. seu nome aqui no chat, mas agradeço a participação e o comentário. Ô, Miriam, eu fico pensando o seguinte, na nossa conversa, em algum momento, você disse o seguinte, vou tentar recuperar exatamente aqui, com todas as aspas, que você tem um trabalho, uma preocupação para que as mulheres ou a mulher possa reaprender a ser amiga de outra mulher. Então, dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos, você tem tido essa preocupação, né? E eu queria que você falasse sobre isso. De onde vem essa preocupação? O porquê dessa preocupação? Eu nasci em 1981. Minha adolescência, minha pré-adolescência foi na década de 90, onde tinha zero dessas referências. Então a gente era criada para competir. Eu não fui criada para ser bonita, não. Assim, né, ser bibelô, não, porque a minha mãe, beijo, minha mãe não está assistindo. Beijo, mãe. A minha mãe não tinha esse tipo de visão sobre a vida. Ela achava que tinha que estudar. Muitas mães foram assim, né, na década de 90, né? Porque elas foram a última geração, essas mulheres que hoje têm 60 anos, elas foram a última geração a quem não foi dada escolha, né? O máximo que fazia era o curso de datilografia e trabalhava até casar. Depois de casado, o marido tinha que assinar se trabalhava ou não. Então, minha mãe era muito preocupada. Vai estudar, vai trabalhar e ser independente. Foi só isso. Não foi só isso, mas foi principalmente isso que ela me ensinou, né? Então, eu não tinha esse tipo de informação. Eu estava voltada para outra coisa. Então, assim, as amizades femininas que eu tinha era só por afinidade e afetividade. Depois, né, que a teoria e a militância veio me mostrar que os vínculos entre mulheres eram muito importantes. Porque para mim não era importante. Inclusive, eu era machista. Ainda devo ser, com certeza. Mas, assim, eu era machista no sentido de achar mulher chata, porque eu gostava de discutir questões de debate público. E aí as mulheres, à minha volta, né, moradora de Bangu, queriam conversar coisas que não me interessavam, coisas da esfera íntima. Os amores eu sempre gostei de saber, essa parte da fofoca dos amores. Mas, assim, coisas mais íntimas, ligadas à família, ligadas ao ambiente doméstico, eu achava muito chato. Então, eu não me envolvia. Então, eu sempre fui aquela mulher de ter muitos amigos homens. E tem muita mulher que diz isso com orgulho, até hoje. Eu tenho muito amigo homem. Hoje, não mais, sabe? Eu entendo, claro, homens amigos, mas por que eu só tenho amigo homem? Que eu não vejo nada de interessante, nada que vale a pena em outra mulher, dividir, compartilhar. Eu conto muito também que eu não sabia que eu era mulher, né? Porque isso não fazia diferença na minha vida. Obviamente que eu sofria assédio com regularidade, né? Obviamente que eu estava na rede, mas isso não me atrapalhava a ponto de eu me incomodar. Então, eu descobri que eu era uma mulher quando eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, uma série de portas começou a se fechar para mim. E eu fui obrigada a estabelecer vínculos que antes eu não me importava. Para poder ter rede de apoio, né? Eu comecei a estabelecer vínculos com mulheres próximas para poder ter rede de apoio. E, obviamente, fui simpática a elas, né? Já que, né, elas estavam me ajudando. Eu estou falando de rede de apoio familiar e paga também. Porque não é porque você está pagando uma pessoa que você não vai tratá-la bem, não vai compreender. Foi aí que eu me aproximei do universo feminino. E aí que eu vi o quanto o universo feminino é rico. É aí que eu vi o quanto uma conversa, às vezes, sobre algo muito prosaico do mundo feminino, como costurar uma roupa, fazer uma comida, contar um caso com o marido, o quanto isso pode unir as mulheres. Se você tiver uma boa audição, se você conversar, essa mulher, ela pode ser uma grande companhia para você, você pode ser uma grande companhia para ela. Vocês podem se ajudar muito. Né? E também uma coisa que eu fazia também era elitista, né? Eu era elitista intelectual. Né? Eu só queria conversar com quem fosse inteligentão, inteligentona. Hoje
também não sou mais assim, porque eu aprendi também na vida no subúrbio que a vizinha que é casada há 30 anos, que às vezes só teve a oportunidade de fazer ensino médio, que, enfim, vende salgadinho, que ela tem muita coisa para me ensinar e para me acrescentar se eu souber ouvir. E a coisa que melhor é a companhia, o companheirismo, né? Até também por causa da solidão da maternidade, né? E, e aí eu aprendi. Aí depois dessas amizades orgânicas que eu fui aprendendo a fazer para sobreviver, né? Aí sim que chegou o coletivo, quando o Bento tinha 2 anos, 2 ou 3 anos, que aí os coletivos começaram a aparecer na Zona Oeste, e aí eu aprendi a ter amizade, mas também relações políticas de sororidade, solidariedade com mulheres, porque às vezes você não é a melhor amiga da pessoa, não precisa ser melhor amiga de afinidade, de trocar figurinha, mas ela sabe que você está com você e você sabe que está com ela, existe uma aliança entre mulheres. É legal ter uma amizade tipo orgânica, afetiva, apaixonada, vamos dizer assim. Mas também é importante você saber que se o bicho pegar, você liga para alguém, você vai ter o apoio da pessoa. Por quê? Qual é a troca disso? Porque se ela te ligar, você também vai apoiar ela. É uma aliança entre mulheres, assim como os homens têm aliança entre os homens, as amizades, as mulheres precisam construir as alianças entre mulheres também, e a gente já está fazendo isso já. Incrível, incrível. Eu estava conversando com você e aí em algum momento, a partir, né, do que você comentou a respeito desse tema, eu percebi que, por exemplo, eu tenho alunas com 14, 15, 17, 18 anos no ensino médio. Não estou nem falando do ensino superior. E percebi que em algumas relações a gente percebe um certo estranhamento, um certo embate, uma certa competição entre essas meninas. Quer dizer, ainda há uma geração que não está a par, não está empoderada para a sororidade, né, para essa solidariedade que você mencionou. Não está ainda, e a gente precisa mostrar isso, né? E mostrar no exemplo, né? É uma coisa que acontece muito com essa sua faixa etária é recriminar a conduta amorosa sexual da outra, por exemplo. Então, fecham os meninos para poder falar mal daquela menina, da conduta daquela menina, e fecham as meninas também. E aí é quando você tem que chegar, pegar no ato, conversar. Você gostaria que fosse você, né, que tivesse nessa situação, colocar esse tipo de apelido, né? Porque elas também, né? Porque as mulheres têm muita prática de liberdade. Elas acabam fazendo as coisas, mas trabalham para não serem descobertas, né? Então, quando você toca nisso, elas sabem que elas também teriam coisas que elas não gostariam que fossem publicadas, jogadas no ventilador. E aí que você, né? Você gostaria que isso acontecesse com você? E aí trabalhando, né? Porque, de fato, o que é ensinado para as meninas é que só pode haver um, né? Highlander total. Então, quanto mais você prejudicar a imagem das outras, você vai ser aquela que é para casar, você vai conseguir o tal do troféu que é o tal do homem, né? Então, por isso que fica esse jogo perverso de uma jogar lama na cara da outra, que é, na verdade, jogar lama em cima do caráter da outra. Os homens fazem isso e as mulheres também fazem isso com as mulheres, né? É importante, mas para isso tem que desconstruir o que é caráter, desconstruir o que é uma boa conduta, mas isso já vai mais devagar, mas a ideia da empatia é importante. Você sabe que é um momento em que eu vejo que elas se sensibilizam e se apoiam mais, é quando lá na SEDUC a gente tem um projeto logo no início do ano, no primeiro bimestre, que é trabalhar ali no mês de março a questão do Dia Internacional da Mulher e a Lei Maria da Penha. Então, a gente sempre procura fazer atividades, eu levo poemas, eu levo história de mulheres importantes, e sempre conto a história da Maria da Penha. E aí, a partir dos relatos de violência, eu vejo que essa empatia, esse reconhecimento, essa aproximação acaba acontecendo. Você traz um dado novo, que é essa questão do caráter, né, do espaço da sexualidade, enfim. Mas vejo que nesse momento em que o tema é a violência contra a mulher, elas acabam, em alguma medida, se aproximando mais, demonstrando essa solidariedade, essa sororidade. Bem interessante essa perspectiva. De modo geral, né, Erevelto, quando o professor se abre para o aluno, ele sempre colhe bons frutos, né?
Às vezes você está numa situação difícil, com você não deve acontecer muito, mas às vezes você está com uma situação difícil com a turma. Tem turma que é fechada, ela não abre para você. Se você contar uma vulnerabilidade sua ou de outro, né, como você traz a da Maria da Penha, você consegue acessar o coração das pessoas. E a educação entra pelo coração, né? Primeiro o aluno gosta de você, depois ele ouve o que você tem a dizer. Não adianta que ele não vai ouvir se ele não gostar de você. Ele vai fazer qualquer coisa, menos te ouvir. Porque vai ser a forma de resistência dele de tentar te dizer que você não é legal. Mas aí, como ele não tem essa potência de diálogo, ele vai ficar te maltratando ali até você perceber que você tem que falar com ele e acessar ele, né? Eu vou falar uma coisa que nem tem nada a ver, né? Mas assim como esse tema da violência doméstica mexe com as meninas, o tema da paternidade ausente também destroça os meninos. A aula mais marcante que eu já dei esse ano foi uma aula que eu comecei a falar dessa questão, me abri com eles, e aí quando eu vi, tinham 7 meninos reclamando da mesma coisa e 4 deles estavam chorando. Um papo de 15 minutos. Porque é um lugar que não é acessado, é dolorido, mas não é acessado, né? Então, assim, a afetividade é tudo na educação. E de alguma forma acaba ficando latente, né? Quando você traz um texto, quando você exibe um filme ou um documentário em sala de aula, mesmo que não seja o tema que vai ser predominante naquela abordagem, né? No meu caso, acabo tendo que sempre circular pelos aspectos, né? Da interpretação, da produção de texto, e esses aspectos mais íntimos, pessoais, nem sempre são possíveis de ser acessados, até porque as turmas são gigantescas, você sabe muito bem dessa realidade. Mas a gente percebe essa sensibilização, né? E assim, meio que eles se aproximando para entre eles tocarem no tema, né? Ou entre as meninas, no caso que eu mencionei ainda há pouco. Mas a tua fala joga luz sobre isso e é fato que em algum filme, em algum momento em que a figura paterna ou ela está ausente ou então ela é muito exaltada como um modelo de presença, de camaradagem, de amizade, enfim, eles acabam se acessando para, entre eles ali, de alguma forma, estabelecer uma comunicação. Ô, Miriam, outro tema que você abordou na nossa conversa, e que eu achei fascinante, né, como, aliás, tudo que eu acompanho que diz respeito à tua atuação, às tuas preocupações, foi o tema da mestiçagem. Eu queria que você explicasse, né, o que é esse tema e por que ele é importante de ser discutido em 2021, né, que muita gente acha, isso já está resolvido, já não é mais uma questão. Eu queria que você falasse sobre ele, se você quiser falar, por favor. Não, a mestiçagem é um tema que explodiu, né? A mestiçagem tá bombando, né? Só que está chegando primeiro nas redes sociais e tem poucos trabalhos sobre isso. A academia é mais lenta, né? A academia é mais sólida e mais lenta, se movimenta mais lentamente. Mas nas redes sociais, Twitter, Instagram, né, nesses formadores de opinião, está bombando. Porque o que aconteceu? Como você falou, a mestiçagem já estava resolvida, né? Lá com Gilberto Freire. Éramos todos mestiços, todos tínhamos a famigerada expressão um pé na cozinha, né, um cabelinho, uma coisinha, então ninguém tinha preconceito, não tinha racismo no Brasil, estava tudo resolvido na unidade. Só que com o surgimento, né, primeiro com a criação das políticas afirmativas, com as cotas e com o fortalecimento dos movimentos negros, eles começaram a ressaltar a questão da diferença racial, E aí começou a haver uma duplicidade, né, uma oposição. Né? Enquanto os autores da década de 70, 80, 90 lutaram para que o pardo, né, e o mestiço se vissem como negros, né, alcançando aí algo em torno de 54% da população de negros entre pretos e pardos, e aí também vai ter uma boa porção aí de mestiços, e aí é quando se ganha força, né, no pedido de política afirmativa. Oh, somos muitos, né? Eles não estão interessados, né? Lélia Gonzalez e companhia, Abdias Nascimento, eles não estão interessados em fazer essa fina diferença em quem é negro e não é negro. Negro, né, vem, né? Vamos fazer um movimento grande para poder reivindicar nossas ações. Só que na prática, na questão das cotas raciais, né, quando você de fato tem poucas vagas em disputa e é um benefício grande. Você imagina aí o que é um benefício de uma vaga em medicina, por exemplo, que muda a vida não de uma pessoa, mas de uma família inteira.
né? Aí você começa a ter a necessidade de separar, de jogar alguma segmentação nesse grande grupo que éramos todos. Vamos todos, né? E aí você tem, por exemplo, nas comissões de bancas, de universidade, você vai ter a formação de comissões para determinar ali as denúncias. Sempre funciona por denúncia, né? A denúncia geralmente é feita por coletivos negros dentro das universidades. Eles apontam, ó, aquela pessoa, aquele indivíduo ali que entrou, ele não é negro. Ele é até mestiço, mas negro ele não é. E aí a denúncia chega na banca, já tem tese sobre isso. Aí a denúncia chega lá na banca, lá na comissão, e eles têm que analisar. Aí como é que eles analisam? Vendo a pessoa e conversando com a pessoa. Porque o que acontece? O que acaba valendo não é exatamente a sua história, né? Como é no caso dos Estados Unidos, né? A minha avó é negra, eu fui criada numa casa que tinha 7 irmãs negras, só eu que nasci, um pouco mais clara, mas que diferença isso faz, né? Não é isso. O que acaba contando hoje, nessa definição de quem é negro e quem não é, para as bancas, é o quanto de discriminação você já sofreu ou você é alvo para sofrer graças à sua aparência. E aí, obviamente, né, vai ter uma averiguação da aparência e a história do camarada. Se ele convencer, né, se ele souber dizer que, de fato, ele é negro e ele vem sofrendo muito preconceito por essa questão, ele vai ser considerado. Senão, ele vai ser um mestiço, que é o que eu sou, né? Eu, por exemplo, eu achava... Salvaria a Bessa, que essa história às vezes é motivo de brincadeira. Mas eu achava que eu era uma mulher negra, por exemplo, porque a minha mãe é uma mulher mulata, mas meu pai é muito branco. E nas relações familiares, eu era sempre a que era alvo de piada. Sempre, porque minha irmã é muito mais branca que eu, tem o cabelo mais liso que o meu, tem os tratos, um nariz fininho, né? Porque tem essa coisa de avô assim, avó assada, os filhos nascem diferentes. Então, por exemplo, a gente tinha uma avó que ela era abertamente racista, por exemplo. E ela fazia diferença entre mim e a minha irmã. Então, eu ganhava esse peso de ser, poxa, mais morena, poxa, o cabelo mais crespo, poxa, eu não podia vir com o cabelo mais liso, com o nariz mais fino. Eu sempre carregava, poxa, que é mais parecida com a minha mãe. Então, o meu sentimento era de uma mulher negra, né? Porque você está sempre ali sendo segregada por uma questão. Eu lembro também, uma vez que a minha irmã começou a trabalhar, e eu já tinha idade para trabalhar, e ela entrou numa loja de boutique, né, dessas de Zona Sul, muito cara. Minha irmã passou muito tempo trabalhando, mais de 10 anos, complementando renda, trabalhando nessas lojas muito caras. E aí eu quis trabalhar também, mas era muito nova. Aí eu pedi para ela. Aí eu falei, pô, Paula, não... Falei o nome da minha irmã. Não dá para conseguir uma vaga lá para mim na loja? Aí ela falou assim, ih, Miriam, assim da sua cor não entra não. Mas não é só da minha cor, né? É todo o pacote. E aí eu fui tomando esse lugar. Pô, eu sou uma mulher negra. Se minha mãe é mulata, eu já sofri essas coisas. Também aconteceu já dentro de loja. Tinha 14 anos, a gente separado, porque eu estava com uma jaqueta, e o segurança achou que a jaqueta não era minha. Mas também por causa da minha mãe, né? Se eu estivesse acompanhada do meu pai, de repente a leitura teria sido diferente, né? A leitura racial, que meu pai é branco. Então eu cheguei nos coletivos com essa percepção de que eu era negra. E aí eu fui aprender de que não era, né? Keila Vieira. Keila Vieira, minha mestra, né, em relações raciais, que não era, porque na minha família, sim, a minha dor, o meu sofrimento é lícito em relação a essas questões, ok, tudo bem. Mas na sociedade como um todo, em comparação, na relação, na relatividade ali, eu não sofro nem 10%, nem 5%, talvez nem 1% do que as pessoas que são lidas instantaneamente como pretas sofrem. Né? E aí você vai entender, não, eu posso até ter tido essas questões familiares, uma família, de repente, aí com ancestrais aí racistas e tal, mas eu sou uma mulher mestiça. Por que eu sou mestiça? Porque sou mais clara, tenho traços que podem ser lidos como brancos de acordo com o modo como eu me apresentar. E isso também tem a ver com o cabelo, tem a ver com a roupa, tem a ver com tudo.
Então, eu não consigo acessar todos os espaços dos brancos, como, por exemplo, aconteceu nessa loja, mas eu consigo acessar muitos espaços. Né? Eu, por exemplo, não sofri nenhum tipo de piada desse tipo na escola, porque as pessoas não me reconheciam. Como até hoje, ninguém que eu pergunte, tem essa história que eu andei perguntando a todo mundo, ninguém me reconhecer como uma mulher negra, logo, eu não sofro a discriminação que os negros sofrem. Então, apesar de eu ter sido, né, ter tido esse início de entendimento, depois eu entendi a questão maior do Brasil, né? E agradeço muito por isso. Que leitura, fantástica. Outro tema que você aborda com alguma preocupação e com alguma frequência são as relações que se estabelecem entre... Você até mencionou ainda há pouco, quando você falou da tua experiência de maternidade, mas que justamente as relações entre maternidade e trabalho na sociedade. Também é um alvo da sua preocupação, da sua pesquisa. Eu já escrevi artigo sobre isso, não publiquei não, mas já escrevi artigo, eu tenho entrevista, porque a qualificação do doutorado, que eu não terminei, era sobre maternidade. Eu cheguei a fazer entrevistas com 8 mulheres e tal. E a sensação era a mesma para todas. Se encontraram numa vulnerabilidade muito maior depois que tiveram filhos, porque o perfil da pesquisa eram mulheres independentes, com mais de 30 anos, que ganhavam bem, né, que tinham seu emprego. E aí elas engravidaram, e aí todas elas sentiram a transformação de você se tornar mais dependente, mais vulnerável, de ter menos liberdade, né? E é isso que acontece. A maternidade, eu amo meus filhos, eles são maravilhosos, eu fui imensamente engrandecida enquanto ser humano pela vinda deles, mas a maternidade, no olhar sociológico mais frio, ela nada mais é do que trabalho não pago, trabalho gratuito, trabalho compulsório e um trabalho, para mim, na minha visão, é o trabalho que é a base da sociedade, de qualquer sociedade. É a primeira linha da pirâmide de trabalho é a maternidade, né? Eu tenho até uma frase na minha cabeça que maternidade é a profissão mais antiga que existe, não é a prostituição, é a maternidade. Porque você dedica 10, 20 anos da sua vida, você envelhece, você dá a sua vida, a sua substância de vida, a sua energia para criar outra pessoa que ela vai ser útil para a sociedade. Ela vai ser explorada numa sociedade capitalista, ela vai ter o seu lugar numa sociedade mais estável, que não seja capitalista, mas ela vai ser utilizada pela sociedade. Então, o Estado, né, ele não ajuda você a criar, mas depois ele se utiliza da sua força, da sua energia, porque ela vai pegar, num caso mais extremo, ela vai levar teu filho para uma guerra, mas ela também vai se aproveitar do seu filho para, se ele não tiver uma educação mais especializada, para fazer uma obra, para carregar um saco, ele pega a tua energia que você deu para a criação de um filho, de uma filha, e usa para explorar, usa enfim, para construir a sociedade. E ninguém te agradece por isso, né? E ninguém acha que isso é a principal função da sociedade, porque até 5, 6, 7, 8, 9 anos, se você largar uma criança, ela morre. E aí entra a questão do aborto também, né? Que as pessoas acham que, é aborto, eu sou contra o aborto porque eu sou a favor da vida. Mas depois que a criança nasce, a criança todos os dias e todas as horas da sua vida precisa do cuidado materno, do cuidado de qualquer cuidador, senão ela morre. O aborto pode continuar acontecendo a qualquer momento, porque ela não é capaz de sobreviver sozinha. Então, as mulheres, as mães salvam a vida de seus filhos a todo momento, a cada segundo, e isso é invisibilizado e normalizado. Então, é um trabalho intenso, diário, diuturno, cansativo, mentalmente desgastante, a gente não dorme e não é reconhecido como trabalho. Mas agora a situação está mudando, né? Foi na Argentina que teve um ganho agora, né? Há pouco tempo, das mães reconhecidas, né? Justamente um trabalho que você faz, é um trabalho para a sociedade. Você está criando o principal produto da sociedade, que é o ser humano, e você não é reconhecida por isso. E assim, uma discussão da qual eu participei como espectador, eu não fui um dos articuladores da conversa, mas eu ouvi com muita atenção, numa ocasião, em que um grupo de professoras, né, pesquisadoras, enfim, levantava a questão de que a produtividade, por exemplo, você sabe que no mundo acadêmico a gente tem lá a CAPES, a gente tem aqui plataformas e mais plataformas, e produtividade, e relatórios, e a discussão era que essas mesmas plataformas, esses mesmos
essas mesmas agências de fomento à produção científica que cobravam tanto das mulheres quanto dos homens, não reconheciam ou não ofereciam condições equânimes para que as mulheres, né, com jornadas duplas e triplas de trabalho, com a questão da maternidade, tivessem essas suas funções, esses seus trabalhos também reconhecidos. Então, você acabava tendo que ter a sua avaliação com a de um pesquisador do sexo masculino que não tinha as atribuições ou que não se reconhecia com as atribuições que uma mulher, dona de casa, mãe, chefe de família, pesquisadora, acabava tendo que conviver e ainda assim produzir pesquisa. É um dado também bastante forte, né? Porque essa desigualdade do olhar sobre os gêneros acontece, inclusive, na situação mais privilegiada que é a ponta. Você está falando do profissional intelectual, do intelectual profissional. Essa mulher, a princípio, ela tem toda a condição de delegar as suas outras ocupações e se concentrar apenas na produção intelectual. E ainda assim ela não consegue, porque é compulsório, né? Porque ela pode ter até uma babá, ela vai delegar. Ela pode ter uma babá e uma empregada doméstica, mas talvez chegue no fim de semana que ela poderia continuar pensando, tendo ideias, escrevendo, ela vai ter que se dedicar à maternidade, porque se você tem um mínimo de humanidade, você não vai desprezar os seus filhos dentro da sua própria casa. E eles demandam, eles querem conversar, eles querem se alimentar de você, em todos os sentidos, inclusive, né? Muitas vezes na amamentação também, mas em conversas, em orientação, em preocupação, a alimentação deles, que também tem que ser observado o tempo todo, que, enfim. Então, se isso acontece lá na ponta, na mulher que teria toda a condição de se livrar desse trabalho, mas ela não consegue, porque a maternidade ela é uma obrigação moral, né? Imagina na base. Né? Aí na base que você não vai ter condição. Eu acho que esse termo, eu estudei, né, fiz ensino médio, escutando esse termo, eu não entendia bem. Jornada dupla e tripla. Eu acho que não explica, Erivelto. Não explica esse negócio, porque parece que é um negócio que se você botar lado a lado, dá um jeito. Não dá. A mulher que é mãe, ela já tem um primeiro trabalho. Né? Se eu disser para você que fulana é babá, você vai perguntar se ela tem outro trabalho? Não, você vai falar, poxa, ela deve ficar cansada pra caramba, porque se ela é babá 8 horas por dia, ela deve chegar exausta. Mas uma mãe, ela é babá do seu próprio filho muito mais horas que isso, e todo mundo acha que ela ainda tem que trabalhar. Eu acho também que ela tem que trabalhar. Agora, tem situações que fica impossível fazer isso, se não dividir a maternidade, se não dividir os cuidados. Porque é isso que a gente faz, é trabalho. Nós somos babás com muito amor, mas somos babás, é um trabalho. Né, dos nossos filhos, para a mulher sair de casa e conseguir produzir alguma coisa que não seja o próprio ser humano que ela está produzindo, né, até chegar à fase adulta, formado, preparado para a vida em grupo, ela vai ter que transferir esse trabalho para outra pessoa. E aí, ou ela paga, e muitas vezes paga muito pouco, as mulheres de favela, de comunidade, pagam pouquíssimo, mas já conseguem alimentar outras famílias, ou ela vai deixar com a família ou ela vai pagar muito, mas naquele momento em que ela está produzindo outra coisa, ela vai ter que transferir as necessidades do primeiro trabalho dela, que é a maternidade. Incrível. Por isso que é muito difícil. E as mães muito solteiras e desempregadas, né, como é que você fica com... E olha como é perverso, Rivel. Para uma mãe solteira trabalhar, ela não tem com quem deixar seu filho. Mas se ela ficar com seu filho em casa sem comer, ela vai ter um problema judicial legal, porque ela está negligenciando seu filho em relação à fome e alimentação. Agora, se ela deixar seu filho sozinho para trabalhar, ela também está negligenciando seu filho. Então, ela não pode nem trabalhar e nem deixar de trabalhar. Então, a sociedade, né, o Estado já conta que vai ter uma outra mulher com prejuízo financeiro maior que o dela, que vai topar por ficar com 1/10 do pouco que ela conseguir. É uma loucura. Enquanto isso, os homens, com toda essa demanda domiciliar cumprida pelas mulheres, né, que abandonam os filhos sem a menor cerimônia o tempo todo, tem lá 100% do seu dia livre para criar, para ser prestativo, para atender o chefe, para ter ideias geniais. Ele está lá só pensando em trabalho, porque ele chega em casa, ele come, dorme, no outro dia vai trabalhar. Óbvio, infelizmente é óbvio que ele vai ser mais produtivo. Se ele não for, é porque a mulher está se desdobrando, eu não sei como, mas é claro que ele vai ser mais produtivo. Né? Incrível. O Estado judicializa a relação
íntima da mãe com o filho, e uma mãe sem apoio nenhum, né, e não oferece qualquer recurso, qualquer contrapartida, né, qualquer apoio. Você vê para se organizar uma creche numa comunidade ou num bairro, é uma mão de obra, é uma politicagem, é uma coisa interminável, e muitas vezes com os recursos mínimos, e às vezes até faltando recursos para que a criança possa ser minimamente assistida e acompanhada, e ao mesmo tempo essas mulheres acabam sendo condenadas ou apontadas, né, ou incriminadas numa situação em que o pai está ausente, o Estado não apoia, e ainda quando ela consegue fazer, né, e normalmente é o que acontece, faz um trabalho de formação do indivíduo, e o Estado vem e se apropria do trabalho desse indivíduo através de subempregos, falta de oportunidade, exploração do trabalho. Ou até Como mudar mata, né, isso, hein? Heriberto? Também tem isso, né? Não fala. Estava vendo Aí não ainda há é outro pouco, assunto, né? estava vendo ainda há pouco essas situações. Como mudar isso, hein? Não muda, só muda se mexer na estrutura, não muda, não acredito. Ou você vai fazer esse trabalho de formiguinha, que não é garantido, que é conscientizando as pessoas, então você tem que mexer na estrutura, né? Porque a sociedade ela vai se reproduzindo, não tem como. A necessidade é mais forte, as pessoas vão se colocando onde tem um lugar melhor para elas, e aí com isso elas acabam reproduzindo a sociedade. Não culpa as pessoas também, não, é uma mudança difícil de fazer, né? É bem profunda Difícil. essa mudança mesmo. Deixa eu te falar, eu queria perguntar a você, porque lá na pré-pauta tem um momento em que eu pergunto assim, atuação artística. Então eu já tive as respostas mais inusitadas, do tipo, sou professora, isso já é uma atuação artística que eu adorei. Mas você, além de ter a atuação artística de professora, você É, é percussionista do coletivo cultural Grupo de Percussão de Maracatu, Baque Mulher. Fala um pouquinho pois desse é. grupo, fala um pouquinho dessas mulheres, dessa tua atuação nesse grupo. O BAC me resgatou, né? Porque eu vim aqui para a Zona Oeste, para Bangu, para criar o Bento com rede de apoio e me encontrei sozinha, né? Porque eu era uma jovem, né, que vivia na Zona Sul, vivia no centro, esse tipo de mulher que a sociedade capitalista aplaude, né? Eu estava lá com as minhas facilidades, meus privilégios conseguidos, né, conquistados. E aí, no que eu vim para cá, eu me encontrei completamente sozinha. Falei assim, agora, que para eu encontrar um amigo eu tenho que pegar 2 horas de ônibus com o bebê. Me viro como, né? E aí, através do Flávio, que falava sempre muito da Amélia Albernaz, que é coordenadora do BAC Mulher aqui da Zona Oeste, sempre falava, sempre contava. Então, eu comecei a perceber, né, sentir o cheiro que tinha uma intelectualidade ali no Campo Grande, né? Tinha um negócio de uma música aqui que se cantava, de um violão que se tocava. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E eu lembro também que eu senti uma solidão tão incrível assim no domingo, porque de segunda a sexta tinha babá e trabalho. Então, né? Rápido, o tempo passa rápido. Mas quando chegava sábado e domingo, aí no sábado eu tinha até alguma ideia, vou para tal lugar com o Bento, enfim. No domingo era uma solidão total. Falei assim, meu Deus, o que, que eu faço com esse menino? E aí eu pensei até ir para a igreja, né, Erivelto? Eu falei assim, pô, eu vou. A igreja, o pessoal lá fica conversando, né? Só que eu não sou, né? Eu sou religiosa, assim, mas aí são outras questões. Eu assim, pô, mas será que vale a pena ir para a igreja? Pô, a igreja está aberta, o pessoal fica lá, né? Vou lá fazer mais amizades. Será que eu consigo manter a linha na igreja? Eu consigo Adorei. disfarçar para poder ir nas festas, ser convidado, pô, não vou chegar a tanto. Aí quando eu estava quase pensando mesmo em ir para a igreja, tá? Escolher uma igreja mais moderninha, aí Aí a Amélia Albernaz me fez o convite, né? Vem, Mira, tô ensaiando, bora, já sei tocar um pouco, não quero mais pegar o trem para ir para lá, ensaiar, bora fazer o nosso. Aí eu fui com tudo. O mais importante não é tocar, eu reaprendo todos os dias, porque minha memória falha. E aí eu tive que faltar muito também, porque eu estava na direção da FATEC, e aí tinha reunião até tarde. Então, assim, não sou uma excelente percussionista. A Manuela toca um AB maravilhoso, a Laís também. Mas, assim, não é o que é mais importante. O que é mais importante é você estar entre as mulheres. Você estar politicamente entre as mulheres. E o som de qualquer percussão, o som do maracatu é um som que te lava,
que te bota em sincronia com você mesmo, que te deixa em paz. Essa coisa, né, Revelto, você da música também, do poder, não sei se com violão é a mesma coisa, mas a percussão ela faz tu. E aí ela funciona como uma meditação, porque se você não fizer o exercício matemático do tuk-tuk, você sai do ritmo e você não consegue fazer aquilo pensando em outra coisa. Então funciona como uma lavagem cerebral do bem, assim, né? Você toca, 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 e aí tudo você sai dali mais leve. Além da conversa, né, entre as mulheres que dá sempre muita força, às vezes a gente pensa que a gente está vivendo um problema horrível, aí vem outro e fala, não, já passei por isso, tá tudo bem ser assim, tá tudo bem passar por isso. Então, o baque é maravilhoso. Eu até citei para você um grande momento que eu vivi, que aí nessa fase eu estava até tocando melhor. Eu esqueci muita coisa agora na pandemia, né? Que a gente tocou na Lona Cultural, aí de Campo Grande, estava cheiaço e foi lindo demais, assim, como eu vibrei muito ali. Eu estava grávida, com barrigão, e eu sacudi aquele AB pesado. E ali eu me senti artista, né? Artista nesse sentido da, nossa, tô numa outra estratosfera aqui, tá maravilhoso. Deve ter sido lindo. Eu queria te perguntar, o BAC ele é itinerante, ele tem uma sede. Quem está nos assistindo ou vem a nos assistir e quiser procurar o BAC Mulher para fazer parte, como é que faz? A gente tem o Instagram do BAC Mulher ZO, que basta você mandar um direct lá, quero saber, quero conhecer, quero tocar. E aí a Amelie ou as outras meninas que tomam conta lá da conta vão te responder e vão te orientar. Mas, assim, administrativamente, tem o BAC Central, que é em Recife, com a mestra Joana, que vive até hoje na comunidade do Bode, que é uma favela que tem ali no norte de Recife, perto do shopping. E elas vivem lá e ela foi a primeira mestra de um grupo grande feminino. Foi ela que inventou a história de ter um grupo de percussão só de mulheres, porque as mulheres só podiam tocar determinados instrumentos. É uma revolucionária e é uma mulher jovem ainda, lindíssima, exuberante. E elas começaram tocando lá, e aí depois o BAC fez um sucesso tão incrível, e as pessoas iam para lá, aprendiam a tocar e voltavam para os seus estados. Que aí o BAC hoje, eu não sei se tem 17, 18 representações no Brasil inteiro. E aqui no Rio tem o Rio, do Central, tem o Niterói e tem esse da Zona Oeste, qual eu faço parte. E o mais importante é você ter acesso e ajuda, porque se fala muito sobre violência doméstica, sempre tem um contato de emprego, sempre tem um contato de uma advogada que trabalha gratuitamente, sabe? Você fica meio que armado para as situações. Desde preciso montar meu guarda-roupa, quem conhece um montador maneiro, que eu já fiz também, até uma amiga minha ou filha de uma amiga minha está passando por depressão, quem conhece um lugar que possa ajudar. Então a gente se ajuda o tempo todo institucionalmente, porque tem mulheres muito dedicadas a fazer esses contatos, esses conhecimentos institucionais e ajudar as pessoas que não têm acesso. Para mim, eu acho tudo de bom. Incrível. Então é um coletivo sociocultural de apoio, de interação. Isso, de apoio às mulheres. Exatamente. Pode entrar todo mundo, não precisa ter nenhum tipo de talento, você vai aprender lá. Fantástico. E pode levar as crianças, pode levar isso é legal, foi isso que me chamou também. Ela falou, Mira, sempre pode levar seus filhos. Aí sim eu posso ir, porque eu não tenho com quem deixar. Então a gente vai, sai nos lugares, uma criança brinca com a outra, aí sempre tem uma que dá uma olhada, então pode levar os filhos também. Maravilha, fica aí o convite então. Só procurar o coletivo BAC Mulher no Instagram. Que BAC Mulher ZO no Instagram. BAC Mulher ZO, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Maravilha. Miriam, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa. Eu quero te fazer uma pergunta, que você sabe que a ideia de um filme, né, um filme de que a gente goste, muitas vezes pode acontecer de você resolver voltar a um determinado ponto do filme porque aquilo foi importante, porque te emocionou, porque te surpreendeu. Né? E isso estou falando de um filme desse daí, da grande indústria, do cinema alternativo, do cinema conceito, qualquer que seja o filme. Mas trazendo essa ideia para a nossa vida, no caso, para a sua vida como minha convidada. No filme da sua vida, tem um momento, se você pudesse, você voltaria, eu ia dizer rebobinaria a fita, mas enfim, voltaria para assistir novamente uma cena. Que momento é esse, se ele existe, e por que você voltaria a esse momento?
Eu estava pensando essa pergunta como mudar. É só para rever ou é para mudar? Não, você pode rever, pode Eu posso. mudar, você fica à vontade. Então, eu sou uma pessoa, Hervelto, que eu tenho pavor de passado. Eu tenho pavor de passado. Eu tenho testemunhas de que eu não é uma resposta em cima da hora. Eu tenho pavor de passado. Eu desativo aquele negócio do Facebook, de ver. Eu me sinto mal. Me sinto mal quando foi ruim e me sinto mal quando foi bom. Quando é ruim é porque eu não queria ter lembrado. E quando é bom, aquilo me dá uma nostalgia que dói tanto o meu coração, sabe? E ao mesmo tempo sou tão feliz no presente que eu prefiro ficar com o presente. E minha personalidade é tão forte nesse sentido que eu realmente tenho esse problema de esquecimento. Eu vou esquecendo, eu abandono o passado e sigo. Mas, seguindo a tua proposta, a tua pergunta, se fosse para mudar, tem essa questão que está pegando do doutorado, né? Pô, eu teria me esforçado mais e sei lá como teria terminado. Só que tem um filme, que eu não sei se você já viu, que é o Efeito Butterfly, você já viu? Sim, Efeito Borboleta. Que também tem esse lance, né? É um filme que conta uma certa cena que é problemática e diversas tentativas de voltar e mudar. E cada vez que se volta, a situação fica pior, né? Então, eu também tenho medo disso, assim, de falar assim, eu voltaria e faria tal coisa e tal coisa, porque eu não sei quais seriam as decorrências disso, né? Hoje eu estou bem. Falando especificamente do doutorado, eu saí do doutorado para poder ser uma mãe melhor, para não ficar com aquela coisa de pam, pam, penso nisso, penso aquilo, e me entreguei. Foi ali que eu comecei a me entregar para a maternidade. Eu acho que isso me abriu outras portas também, muitas portas interessantes. Então, se eu tivesse a possibilidade de mudar, eu não mudaria nada. Não mudaria nada, porque eu sou uma pessoa que eu gosto do lado B das pessoas, eu gosto das situações que nos ensinam, que não são tão idílicas assim. Eu gosto dessas situações. Então, eu aprendo muito, adoro a humanidade torta das pessoas. Então, eu gosto da minha humanidade torta também. Então, mudar eu não mudaria. Agora, se eu pudesse voltar só para ver de novo, eu voltaria no nascimento dos meus filhos. Ah, Dos dois, só para ficar vendo de novo isso aí. Com a cabecinha. Cheguei. que lindo, Chorando. Lili. Que bonito. Aliás, deixa eu aproveitar que você mencionou. Eu quero mandar um abraço para o Bento, para o Martim, teu companheiro Anderson, mas as pessoas não conhecem como Anderson, né? É Bill. Bill. Então, me permita aí, Bill, por favor, né? Um abraço para você, um abraço para o Bento e para o Martim. Eu costumo dizer que quando um convidado, uma convidada vem, é uma deferência muito especial também da família, porque é um espaço de intimidade da casa, é um tempo que é destinado para esse nosso momento, que não é só o momento que a gente está ao vivo, ele tem, né, a pré-produção, ele tem uma conversa antes para a gente organizar aquilo que a gente pretende discutir no ao vivo. Então a família acaba sendo muito parceira. Então quero mandar um beijo, um abraço para o Bill, para o Bento, para o Martim, falar, né, dessa tua participação aqui, que para mim é muito marcante, porque Flávio Pimentel, Humberto, tanta gente querida e amiga que sempre te admirou e que era muito próxima desse momento de conversa com você, que era um momento que eu ainda não tinha tido a oportunidade, ainda que virtualmente. Hoje eu fui agraciado pela tua simpatia, pela tua sabedoria, pelas reflexões que você propõe em torno da sociedade, da educação, do lidar com o outro. Então, quero agradecer muito a você por esse momento, dizer que eu já era fã, fiquei ainda mais um admirador convicto ali, de carteirinha do teu trabalho, da tua trajetória, né? Desejar a você toda a felicidade do mundo, né? Me colocar aqui, né, como um parceiro para o que você precisar, modestamente, naturalmente, mas um amigo que você pode contar, porque você é uma pessoa realmente cativante, apaixonante, admirável no teu trabalho e no teu jeito de ser, de existir. Então, agradeço muito a você. Tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo ficaram encantadas, admiradas com a tua sensibilidade, com a tua humanidade, com a tua perspicácia política, né? Porque isso é fundamental para alguém que está no mundo lutando e batalhando por um espaço melhor, e agradecer muito a você. Então, quero também te convidar para na próxima segunda-feira, e a todo mundo que está assistindo, eu vou conversar aqui com o professor André Carneiro Ramos, né? Ele é da Unimontes, é de literaturas vernáculas, da Unimontes, da UENG, é um pesquisador,
Ele vai falar sobre um filme chamado Por Volta da Meia-Noite. Música, toda uma coisa no ar, assim, bem interessante. Então, convido a todos e abro espaço agora para suas considerações finais, agradecendo imensamente pela tua participação. Vou ver, vou ver. Olha, eu estou muito emocionada, muito. Você, né, Erivelto, você é um agente do amor, né? Essa coisa da pessoa que é intermediária do amor, né? Você abre seu coração para os amigos e eu queria te agradecer a possibilidade de você ter criado essa ferramenta, esse instrumento, esse método para a gente poder se revisitar. Eu não teria feito sem você, né? Eu não faço análise, eu não teria feito sem você. Então, eu queria, não tem agradecimento que caiba isso, esse momento, essa emoção, e dizer que você faz isso com muito bem, com muita naturalidade. Então, a cada oportunidade que você faz, a cada oportunidade que você dá para as pessoas terem esse contato íntimo consigo mesmo através de você. Olha que coisa linda, né? Você ser ferramenta do amor da pessoa pela vida dela, ser obrigada, né? A gente é obrigada a olhar para o nosso passado, para a nossa vida, e uma vez uma coisa que a gente não quer porque às vezes traz dor também. Mas aí esse exercício que no fundo nos abre para o afeto, para a emoção, e muito lindo. Muito obrigada, parabéns, viu, pelo trabalho. Eu virei fã também. Muito obrigado. Eu conversei com a Miriam Dosani, socióloga, professora, pesquisadora, percussionista, mãe, mulher, atuante, determinada e incansável. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Miriam. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, beijo.